Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para a gente falar de São Paulo, notícias importantes do Tricolor. Nesta terça-feira, infelizmente o São Paulo eliminado para o Água Santa pelas quartas de finais do Paulista e muitas polêmicas aí envolvendo Rogério Ceni, Marcos Paulo, jogador desabafando nas redes sociais e também a situação do Galopo que se agrava após a lesão do Galopo, né, e diagnosticado também um rompimento ali no ligamento do joelho. Infelizmente o jogador pode ficar aí até 6 meses fora do São Paulo e tudo indica que talvez nem jogue mais nesta temporada. Quando se trata do departamento médico do São Paulo, a gente pode esperar tudo, né? Então, situações difíceis aí no São Paulo, a gente vai repercutir tudo o que aconteceu entre São Paulo e Água Santa, a derrota nos pênaltis e também o pós-jogo, o dia pós-jogo e após a eliminação. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se inscreve neste canal Turbina Tricolor para falar do São Paulo, informações sobre categoria de base, basquete e futebol feminino. Eu conto muito com o apoio de todos vocês, com as inscrições, então se inscreve, ativa o sino de notificações e deixa o seu gostei, deixa o seu like para ajudar aqui o canal e aumentar o engajamento. A nossa meta é atingir 1000 inscritos e quando isso acontecer você pode ser premiado, vai ter sorteio de camisa oficial aqui no São Paulo e produtos do Tricolor. Então se inscreve para concorrer, deixa o seu like e o seu comentário que é muito importante. Primeiro a gente vai falar das notícias do São Paulo. E eu quero atualizar você sobre tudo que está acontecendo com o Tricolor. Primeiro, no Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo conseguiu uma boa vitória no último domingo, vencendo o Cruzeiro, uma boa partida, né? Na verdade, um empate aí que o São Paulo foi buscar ali em 2-2 contra o Cruzeiro no domingo. E nesta quarta-feira o São Paulo tem um jogo também às 3 horas da tarde no CFA Laudo Natel aí, né? O São Paulo enfrenta o Grêmio nesta oportunidade, nesta quarta, às 3 horas da tarde, né? Então, pela categoria aí no Brasileiro Feminino Sub-20, né? A partida que terá o público aí liberado, entrada gratuita e também a transmissão pela SPFC Play. Você pode acompanhar o jogo do São Paulo contra o Grêmio pela categoria Sub-20 no Brasileiro Feminino. As informações também a respeito da categoria Sub-20 no masculino, né? O São Paulo que fez uma boa estreia e agora vai enfrentar o Bahia, né? Lá em Salvador, uma difícil partida para o São Paulo, né? Então o Sub-20 vai à Bahia em busca da segunda vitória pelo Brasileirão. O São Paulo vem bem no campeonato aí, né? O Tricolor que conseguiu uma grande virada sobre o Cruzeiro na última rodada em Cotia e agora visita o Bahia. O jogo também acontece às 3 horas da tarde no estádio de Pituaçu. A partida aí pelo Brasileiro Sub-20. Então, tanto no Brasileiro Feminino como no Brasileiro Masculino, o São Paulo nas duas categorias aí Sub-20 joga nesta quarta às 3 horas da tarde. Informações também a respeito do jogo entre São Paulo e Água Santa e a gente entra no vídeo de repercussão para falar aí do Tricolor, né? Uma derrota do São Paulo que traz uma revelação para toda a torcida, né? Que esse time do São Paulo, ele é sim de fato muito limitado e que o próprio técnico Rogério Ceni também é limitado. E a gente reconhece essa limitação do São Paulo, né? Também ficou muito claro para todos os jornalistas esportivos, eu acompanho todos para ver o que eles estão falando, para ver ali a opinião de cada um deles. E todos concordaram que foi mais um vexame na história do São Paulo Futebol Clube, sendo eliminado por um clube de menor expressão, um clube muito pequeno em comparação ao São Paulo, mas uma gestão aí organizada do Água Santa, um time bem montado, né? Fez o básico bem feito e acabou vencendo o São Paulo, que estava completamente remendado, perdido dentro de campo, o time que não tinha nenhum padrão tático. E isso se deve tá na conta do Rogério Ceni, né? Então falta mais para o Rogério Ceni ainda, mais competência para o Rogério Ceni, mais qualidade para conseguir comandar um clube grande, né? Para ser técnico de um clube grande, na minha opinião. E infelizmente não deu certo o Rogério Ceni no São Paulo. E a pergunta é: Rogério Ceni fica no Tricolor?
tudo indica que sim, deve ficar até o final do mandato do Leco, até o final de 2023, que é quando também Muricy Ramalho deverá deixar o São Paulo. Já falado pelo próprio Muricy em entrevistas, em podcasts, né, falando que vai se aposentar de fato aí no final de 2023. Então o Rogério Ceni também está nessa mesma situação, mas uma grande parte ali de conselheiros do São Paulo já não vê mais o Rogério Ceni como técnico do São Paulo, então acabou a unanimidade para o Rogério no comando técnico do Tricolor. Então agora vai ter mais cobrança o próprio técnico Rogério Ceni e também a nota oficial da maior torcida do São Paulo, né, a Independente, falando ali que agora a situação já mudou um pouco, né? A Independente soltou uma nota nas redes sociais falando a respeito do clube, dos jogadores, da direção, do comando técnico, né? Então já vai mudar também o tom das cobranças, né? A própria torcida já não aguenta mais também o Rogério Ceni no comando do São Paulo. Então a situação do Rogério fica complicada após a eliminação. Eu também acho que o São Paulo deveria trocar o treinador, agora é o momento, porque o São Paulo vai ter pelo menos aí um mês para conseguir treinar ali, né? Entrar outro treinador antes do Campeonato Brasileiro começar, e o São Paulo que vai ter o próximo jogo pela estreia na Sul-Americana antes mesmo do Campeonato Brasileiro. Então vai ser sim muito difícil para o São Paulo a temporada 2023 e acaba ficando pior porque o São Paulo no momento está fora da Copa do Brasil 2024. Como mudou o padrão ali para se classificar e conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, o São Paulo caindo nas quartas de finais do Paulista não consegue chegar na Copa do Brasil em 2024. Então deverá o São Paulo conseguir uma vaga pela Libertadores nessa temporada ou ser campeão da Copa do Brasil agora em 2023, né? Então uma situação muito complicada para o Tricolor nessa temporada. Rogério Ceni, questionado na coletiva a respeito do elenco, disse que não precisa de jogadores, que o que tem é o suficiente, mas infelizmente que as lesões novamente voltaram a deixar o São Paulo limitado. O São Paulo que não tinha as opções aí para o ataque, para a defesa, para as laterais e acabou tendo que improvisar ali alguns jogadores. O Rogério Ceni também questionado na coletiva sobre o Marcos Paulo, disse que o jogador treina muito bem, mas que treina em baixa intensidade. E o atleta rebateu nas redes sociais falando também a respeito disso. Então a gente vê que o vestiário do São Paulo já não é dos melhores, a situação entre Rogério Ceni e jogadores também não é das melhores. Rogério Ceni não poupa quando ele tem que criticar publicamente jogadores, então isso também mostra que ele é péssimo para gerir elenco, para gerir grupo, é um fraco aí gestor de pessoas. E para um técnico de um clube gigante como o São Paulo, que lida com jogadores que tem um ego enorme, isso não é muito bom, né? Você precisa de técnicos que consigam aí de fato lidar com vários tipos de pessoas, com tipos de ego diferente. Isso aconteceu com o Rogério Ceni e no Cruzeiro ele acabou sendo queimado, depois no Flamengo também teve alguns problemas, a não ser no Fortaleza, onde ele era ali venerado por todos os jogadores, todos respeitavam o Rogério Ceni. Nos outros trabalhos dele ele teve problema com o elenco, né? Então com jogadores. Então a gente sabe que infelizmente é sim uma falta de qualidade, uma falta de competência do técnico Rogério Ceni e ele precisa melhorar isso o quanto antes para tentar melhorar como carreira mesmo. E a gente sabe, né, que infelizmente como jogador é o maior de toda a história do São Paulo, mas infelizmente como treinador o Rogério Ceni está muito aquém, está muito longe aí de ser um treinador muito bom no São Paulo ou que deixe uma história aí como treinador no Tricolor. As informações da coletiva do Rogério Ceni ainda criticou um pouco a questão do gramado, falou, apoiou a torcida, agradeceu a torcida, né, pelo apoio da torcida, só que infelizmente a vitória não veio, a classificação não veio. A torcida do São Paulo criticando bastante o Rogério e também o time nas redes sociais, falando a respeito da fraca atuação do São Paulo e que não precisava chegar na disputa de pênaltis para vencer o Água Santa, né? O São Paulo tem um elenco, o pior elenco do São Paulo dá para bater de frente com o Água Santa, né?
Então o São Paulo precisava produzir mais. Após quase um ano e meio de trabalho do Rogério Ceni, não houve nenhuma evolução nesse time do São Paulo. Então são muitos poréns que a gente tem que analisar. E o Galopo, que hoje foi diagnosticado o rompimento aí do ligamento do joelho, e ele vai ficar fora pelo menos 6 meses. O jogador deve passar por cirurgia e a gente sabe que vai ficar fora porque no departamento médico do São Paulo, os jogadores que entram no departamento médico não voltam, né? É um problema gigante no São Paulo, na estrutura, na gestão de pessoas, nas competências aí e relacionamentos interpessoais entre jogadores, direção técnica, entre os comandantes ali do São Paulo, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho. Toda a questão de marketing do São Paulo também é fraca, é ultrapassada. O departamento médico do São Paulo, a gente sabe que não é dos melhores, está praticamente igual ao SUS, né? O cara machucou o joelho esquerdo, eles operam o direito, e assim vai as monte de cagadas que fazem aí no tricolor, né? Então é um problema gigantesco em todas as áreas do São Paulo Futebol Clube. E a respeito das últimas notícias, são essas que a gente tem, falando a respeito aí do Galopo, falando a respeito do futebol feminino, do futebol masculino sub-20 e as informações aí do basquete. O São Paulo que vai visitar o Minas em Belo Horizonte, né? Mais um jogo nesta terça-feira às 8 horas da noite aí, o jogo entre São Paulo e Minas pelo NBB. O basquete tricolor vem com 4 vitórias consecutivas e eu volto para falar desta informação e da informação aí do basquete, do futebol feminino e masculino sub-20 pelo Brasileirão, além das informações do São Paulo nesta quarta-feira com o vídeo de boletim informativo para deixar você por dentro das notícias. Eu agradeço imensamente a sua presença nesse vídeo de repercussão. Infelizmente, mais uma zoeira para a torcida do São Paulo, né? Muitas pessoas zoando a gente aí por conta dessa eliminação contra o Água Santa, e é lamentável a gente ver como que está o nosso tricolor paulista, né? Um clube praticamente gigantesco que hoje está aí se apequenando a cada dia, né? Perdendo para Água Santa, Penapolense, Colón, Tajeres, Mirassol. O São Paulo que infelizmente nos últimos 35 confrontos de mata-mata foi eliminado em pelo menos 24 oportunidades, não conseguindo avançar de fase, e desses encontros aí o São Paulo conseguiu chegar apenas em 4 finais, é muito pouco para um clube do tamanho do São Paulo, né? E a gente vai trazer informação aí para falar ainda deste jogo, dessa eliminação e dos problemas extra-campo que o São Paulo tem. É jogador que está sendo acusado aí por bater na esposa, na namorada, né? É jogador que se machuca e não volta, os casos de lesões inexplicáveis no São Paulo, jogadores que não conseguem se recuperar, como Igor Vinícius, André Anderson. É um problema aí que atinge o São Paulo em todas as áreas, né? Eu fico por aqui, mais uma vez triste por conta dessa eliminação e sem notícia nenhuma boa para compartilhar com todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo, das informações. A gente está aqui ainda em obras aqui no Turbina, tanto no estúdio aqui de gravação, no quarto onde eu gravo, e o meu computador que ainda também está no DM do São Paulo, né? Tá igual aí o André Anderson, meu computador, né? Foi pro DM e não voltou nunca mais, né? E a gente está esperando aí para conseguir trazer mais vídeos e aqui diferente para todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, valeu!